Fala galera, bora para análise do jogo entre Ceará e Vasco pela 28ª rodada. A gente vê aqui que o Vasco ocupa a 11ª posição, o Ceará a 15ª. O Vasco com 37 pontos, numa posição mais confortável aqui no campeonato. Claro que é um dos times que pode se considerar que ainda tem risco de rebaixamento, porque está aí a 9 pontos aí do Cruzeiro, que é o primeiro aqui na zona de rebaixamento, né? Então tem que continuar jogando sério. Mas pelo que o Vasco tem feito no segundo turno, eu acredito que seja um time que já não corre tanto risco de rebaixamento não. Inclusive o Vasco aí no segundo turno é o quarto melhor time do segundo turno. Inclusive o Vasco pode até já sonhar aí com o G6, né? Tá a 5 pontos do Internacional. Ganhando esse jogo ele fica aí a 2 pontos. Claro que tem que torcer para uma série de combinações de resultados aqui também, mas tem essa possibilidade, né? Já o Ceará está aqui numa posição bem perigosa, né? Ele está apenas um ponto aí do Cruzeiro, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então é um time que tem que procurar a vitória, não pode ficar perdendo pontos no campeonato, né? Então acredito que seja um jogo aí bem disputado. E quanto mais a gente se aproxima do final do campeonato, mais vão ficando importantes os jogos, né? Então sem mais delongas, vamos abrir aqui a nossa planilha. Vamos então analisar aqui o jogo entre Ceará e Vasco. Bom, esse jogo está dando uma tendência para over. Nós temos aqui um percentual de 75% para over contra 20% para under apenas. E aproveitando esse jogo aqui para falar, gente, que aqui na expectativa de escanteios a gente não está com o número aqui. Está com um erro aqui, vamos dizer assim, mas na verdade não é um erro. Vou explicar por quê. E também a gente não tem a média aqui do Ceará. Por que que acontece? A planilha baixa aí os dados aí da internet, né? Baixa o resultado dos jogos. Mas aqui esse jogo aqui entre Fortaleza e Ceará, nós não tivemos computados aí a quantidade de escanteios. Então tá zero aqui, não tem, o servidor não computou aí a quantidade de escanteios para esse jogo. Então não retornou aqui a soma de escanteios e consequentemente não tem como calcular a média exatamente. E por isso deu erro aqui no cálculo da média aqui do Ceará. Mas a gente vê aqui dos jogos que foram computados, nós tivemos 8 overs contra um under apenas. Então acontecendo muito over aí no jogo do Ceará. Inclusive jogos aí surpreendentes para escanteios, né? A gente vê que o último jogo do Ceará nós tivemos 23 escanteios. Muitos escanteios mesmo, o Ceará fez 17 e cedeu 6 escanteios para o Bahia. Em outros jogos aqui já uma quantidade mais normal. 12 escanteios, 11. Nós tivemos um under aqui contra o Grêmio. Mas já que contra o Goiás também nós tivemos um número altíssimo de escanteios, 24. E aqui contra o Atlético Mineiro 13, contra o Cruzeiro 11 e contra o CSA 17 e contra o Botafogo 18. Então tem saído muito escanteio nos jogos do Ceará. Já aqui analisando os jogos do Vasco, nós temos aí 7 overs contra 3 unders. Então a gente tem um percentual alto, bom também para over, né, de 70%. E nós temos algumas médias interessantes de escanteios aqui também. No último jogo aí nós tivemos 15. Nesse jogo nós tivemos 13, 13 aqui, 12 e outro 12 aqui. Então nós temos aqui um percentual para 10 escanteios de 75%, que é um percentual bom, e para 11 de 65%. Então o que reforça é a tendência para ser over nesse jogo, né? Inclusive aqui para 12 escanteios nós temos 55%, então na verdade o que significa então que metade dos jogos nós tivemos pelo menos 12 escanteios. E se nós não tivemos 12 escanteios, nós podemos ter tido 11, 10, sendo que em apenas 25% dos jogos aí nós não atingimos 10 escanteios. Então essa é a análise aí dos últimos 10 jogos. Então vamos ver aqui a análise dos últimos 5 jogos, que são os jogos mais recentes, para a gente ver como esses dois times têm se comportado aí mais recentemente. Então nos últimos 5 jogos essa expectativa aumenta bastante também, né? Daí nós temos aqui uma expectativa de 14 escanteios, aqui uma porcentagem de 90% para over contra 10% para under só. Por que isso? A gente só teve um jogo aqui que foi under, que foi o jogo entre Grêmio e Ceará. Então o Ceará está com uma média aqui de 15,6 escanteios por jogo e o Vasco com uma média de 12,2. Então a nossa planilha aqui recomenda fazer uma aposta aí no pré-game em mais de 8 cantos, em mais de 9 cantos asiáticos ou em mais de 9 cantos, que são as apostas mais seguras aí, né? Mas eu acho também esse jogo um jogo bom para a gente estar acompanhando na live, ver se realmente vai se confirmar essa expectativa de muitos escanteios nesse jogo, porque caso se confirme, a gente pode entrar mais vezes também e fazer outras apostas durante a live, né? Que tem grande chance de bater.
E analisando aqui esse confronto, a gente vê que o Ceará ocupa a 15ª posição, como já foi dito no começo do vídeo, e vem de uma vitória aí de 1-2 na última partida. Então o Ceará ganhou o último jogo fora de casa, tem um aproveitamento aqui de 54% jogando em casa, né? Tá aqui 54%. O Ceará tem 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em casa. Já o Vasco está na 11ª posição. O Vasco vem de uma vitória também, jogando fora de casa por 1-0, né? Com um aproveitamento aqui de 38% jogando fora de casa. Então o Vasco conquistou 4 vitórias e 3 empates e teve 6 derrotas. No desempenho aí dos últimos 5 jogos, o Vasco vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Então o Ceará é uma equipe aí que oscila bastante, é um perde e ganha danado. Já o Vasco vive um bom momento aí no segundo turno, né? Como eu já disse antes, é o quarto melhor time aí do segundo turno, por incrível que pareça. Então, tendo em vista esse desempenho, a planilha está dando o Vasco aqui como favorito, né, com 51%. Nós temos aqui uma porcentagem de 31% para o empate e 19% para o Ceará. Mas é outro jogo fora de casa para o Vasco, né? O Vasco já teve um jogo fora de casa na última rodada. O Ceará precisa mais dessa vitória do que o Vasco e joga em casa, que conta bastante também. Tem um aproveitamento melhor em casa do que o aproveitamento fora de casa do Vasco. Então vejo um jogo aí que deve ser bem disputado. Acredito que ainda assim o Vasco tem um leve favoritismo para esse jogo, mas na minha opinião esse jogo aí é um jogo que tem grande chance de acontecer um empate. Caso o Ceará vença, não vai ser nada fora do normal, nada assim muito estranho, porque joga em casa e precisa da vitória também. Mas eu vejo esse jogo para empate e possivelmente aí uma vitória do Vasco, que eu vejo com um bom desempenho aí no segundo turno. Dando uma olhada aqui nos últimos confrontos dessas equipes, a gente vê então que nos últimos 5 jogos aí o Vasco ganhou 2 e os outros 3 foram empates, né? Então o Vasco está invicto aí contra o Ceará, sendo que no primeiro turno aqui o Vasco ganhou o jogo por 1-0. Então é um tabu aí que o Ceará precisa quebrar também para conquistar esses 3 pontos, né? Já aqui na parte de escanteios nós tivemos um jogo under no primeiro turno. O Vasco fazendo 5 escanteios, o Ceará apenas 1, fora de casa. Mas eu estou contando que isso não vai interferir para esse jogo não. Eu espero um jogo aí com bastante escanteios, com o Ceará vindo bastante para cima, tentando gol. E para quem tem acompanhado os jogos do Ceará, a gente vê que o Ceará tenta bastante, né? Ataca bastante, só que não é muito efetivo. Ele não traduz aí essas tentativas aí em gols. E isso para escanteio é bom, né, gente? Acaba tendo muita bola para jogada para linha de fundo, muita bola desviada, né? Então acaba acontecendo muito escanteio. E como a gente viu, é um jogo aí que eu acredito que tem a tendência de ser empate, o que para escanteio também é bom, porque jogo empatado, geralmente os dois times costumam procurar o jogo, né? Costumam ir para cima. E isso é bom para escanteios, porque quando o time faz o gol, ou sai o gol muito cedo, ele acaba prendendo um pouco mais o jogo, segurando, e acaba que isso afeta um pouco os escanteios, acaba reduzindo a quantidade de escanteios. Não que seja um jogo para 0-0, mas acredito que acontecendo empate em 0-0, 1-1, deva continuar acontecendo escanteios, né? Não acredito que seja um jogo para muitos gols, que a gente vê que os dois times têm uma média de 2 gols, então eu joguei para no máximo 2 gols, se for empate em gols, empate em 1-1. O Vasco em 13 jogos jogados fora de casa, ele fez apenas 10 gols, então está com uma média aqui de 0,77 gols e sofreu 16 gols, uma média aqui de 1,23. Já o Ceará em 13 jogos em casa ele fez 16, então tem 6 gols a mais que o Vasco aí, está com uma média de 1,23 gols marcados e sofreu 10 gols, então uma média de 0,77 gols sofridos. E é até interessante essa coincidência aqui que são resultados opostos, né? O Ceará fez 16 jogando em casa, o Vasco sofreu 16 jogando fora de casa. E o Ceará sofreu 10 gols jogando em casa. E o Vasco marcou 10 gols fora de casa.
Então é isso, galera. Nosso canal aqui é voltado para escanteios, como todo mundo sabe. E eu vejo esse jogo aí um jogo bom para apostar em escanteios nessa rodada. É um jogo aí que, se confirmar, é um jogo bom para estar acompanhando na live, para estar fazendo entradas na live. Mas caso não se confirme assim para tantos escanteios, eu espero que bata pelo menos o over aí nesse jogo, né? Quanto ao resultado do jogo, é um jogo aí que meu palpite é pro empate, com uma possibilidade de vitória do Vasco. Então, se você aí pensa diferente, queria saber seu palpite também, deixe seu comentário no vídeo. E se você gostou do vídeo, também deixe o seu like aí, dá essa força aí pro canal. Se não for inscrito, se inscreva para continuar acompanhando aí nossos conteúdos. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Boas apostas e bons lucros. Valeu!